Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Edipo, né? E hoje nós vamos iniciar o módulo 2, unidade 1 da nossa disciplina de formação profissional em computação. O nosso módulo 2, nós vamos tratar sobre definição de projetos. Na primeira unidade, a gente vai falar sobre o início do desenvolvimento de projeto. Essa unidade, eu escolhi um método de desenvolvimento de projeto, de especificação de desenvolvimento inicial dos requisitos, para a gente utilizar na nossa disciplina. Eu adianto para todos vocês que existem vários outros métodos que podem ser utilizados para fazer essas atividades de documentação, de projeto inicial, de recuperação de informações sobre requisitos do projeto. Como a gente está iniciando o desenvolvimento, eu vou mostrar uma atividade típica dessa fase de início de desenvolvimento. Então, a atividade que eu escolhi foi a atividade de prototipação, né? Eu havia comentado sobre a atividade de prototipação lá como uma atividade de elicitação típica na unidade 1 do módulo 1, ok? Então, a ideia da prototipação é a ideia que vem suprir o seguinte pensamento, né? Eu vou saber quando eu vir. Então, quando eu olhar um determinado software ou um determinado produto, eu vou saber se está certo ou se não está. Né? Parece um contraintuitivo essa ideia. Né? Então, o nosso autor ele traz ali um pequeno diálogo, né? Sobre como pensar sobre isso. Né? Então, tem a Cheryl, né? Ela diz assim: hoje eu gostaria de falar com você sobre os requisitos que o pessoal do departamento de compras tem para esse novo sistema de rastreamento químico. E aí o Lori, que é o analista de negócios, ele fala, né? Você pode me dizer o que é que você quer ser capaz de fazer com o sistema? Então ele pergunta lá, o que você pretende fazer com o sistema? E ela diz, não sei o que dizer. Pode parecer estranho, mas geralmente nas técnicas de levantamento de requisitos é muito comum o usuário, ele não consegue iniciar, sabe? Ele não sabe, não é que ele não saiba o que ele quer, mas ele tem muita dificuldade de iniciar, né, e expressar esses elementos, né? Isso é muito confuso para ele, né? Isso é muito complicado, né? Para nós da área de tecnologia, talvez isso não tenha, né, esse impacto tão grande, né? E aí ele fala assim, ó, ela fala, não posso descrever o que preciso, mas saberei quando o ver. Então, esse é como que a gente vai resolver essa questão, né? O que eu vou fazer para mostrar alguma coisa para o usuário sem ter muita ideia, né, do que é que ele precisa. Tá? E aí existe a ideia de prototipação. Então, a ideia de prototipação ela vem como uma premissa para redução de riscos. Né? Ela é uma atividade que a gente pode utilizar para reduzir riscos do projeto de desenvolvimento. Então, a gente parte da ideia de que as pessoas elas têm dificuldade de descrever a sua necessidade. Ela precisa ter algo para se basear. Então, criticar é mais fácil do que conceber, do que criar. Né? Então, geralmente, um usuário ele é capaz de dizer quais são as suas necessidades ou como que elas vão ser satisfeitas a partir da utilização de um sistema já existente, por exemplo, em comparação com um outro sistema que é do mesmo domínio e tudo mais, ok? A prototipagem ou a prototipação de software ele é uma atividade que busca, né, solucionar esse problema. A prototipagem ela apresenta existem diversas formas de fazer prototipagem, né? Ela pode apresentar um mockup, né, que é um visual, uma ideia sobre os elementos que essa aplicação precisa ter, ou uma parte inicial de um novo sistema de usuário, para fazer com que o pensamento sobre essa aplicação, né, seja iniciado, que a gente possa dar aquela faísca, né, para o usuário, e com o intuito de promover o diálogo sobre esses requisitos, né, iniciar essas informações. O protótipo ele vai acabar ajudando a buscar um entendimento comum dos requisitos, o que acaba reduzindo, então, a insatisfação do cliente, porque você consegue chegar até o objetivo, né, do usuário
mais facilmente, né, e com mais certeza. Então, é difícil visualizar como que o software vai se comportar simplesmente fazendo a leitura de requisitos textuais ou pensando em diagramas e modelos de análise. Os usuários, eles estão mais divertido para ele experimentar alguma coisa em como vai ser do que ter que ler uma especificação de requisitos de software. Isso é muito mais chato, né? Documento. Os protótipos, eles também são ferramentas que são ótimas para realizar a atividade de validação dos requisitos, para ter certeza que aquele requisito que foi especificado é realmente o que o usuário deseja. Ele também serve como uma parte, e pode servir como uma parte ou um modelo do sistema real, né? Ou também pode não fazer nada de útil. Né? A gente vai falar como são essas duas diferenças entre os tipos de prototipagem. Tá? Então, o que é a prototipagem? A ideia de prototipagem ela vem com a ideia de esclarecer, completar e validar esses requisitos. Ela explora, ela é uma alternativa ao design, uma alternativa ao projeto que vai ser concebido. Né? Então, a ideia é criar um subconjunto daquele produto que se tornará útil como produto final. Obviamente, se for tomado todo o cuidado para esse tipo de protótipo. Existem protótipos que são descartáveis, que servem para validar pura e simplesmente a validação dos requisitos e o esclarecimento, e que não são projetados para serem evoluídos, que a gente chama de protótipos descartáveis, por exemplo. Nesse caso, não é interessante que ele seja utilizado como uma base para o produto final. Então, criar um protótipo, a gente cria um protótipo para resolver a incerteza no início do processo de desenvolvimento. Então, não é necessário, para isso, criar um protótipo para todo o produto. Então, a ideia é se concentrar em áreas de alto risco ou em áreas em que não se tem muita certeza sobre esses requisitos. Né? A gente não conhece muito bem os requisitos. Então, nesses tipos de requisitos, nessas áreas de requisitos, é interessante, então, utilizar a prototipação. Né? Um protótipo útil é aquele que vai revelar e resolver ambiguidades, resolver situações em que o entendimento é divergente entre os usuários, por exemplo, e serve para completar os requisitos. Então, a incompletude dos requisitos é um grande problema nesse início de projeto. O protótipo ele vai ser útil para isso. Existem alguns tipos de prototipagem, né? Existem, por exemplo, os mockups e wireframes. Eles podem se confundir a ideia sobre eles, né? Então, o termo protótipo de software, ele normalmente refere a pessoa pensa em um protótipo como uma ideia de maquete, né? Como algo que ela pode ver, né? Tocar antes do produto ser desenvolvido. É uma espécie de pré-visualização do produto. Então, o mockup, ele se concentra na interface do usuário. Então, ele não leva em consideração as outras camadas da arquitetura do software, as funcionalidades detalhadas. Ele é muito focado no visual, né? Então, geralmente, são utilizados exemplos bem visuais, né, de uma determinada tela, de uma determinada aplicação. À frente, eu vou falar para vocês, mostrar um exemplo de mockup. Né? E eles podem exibir, por exemplo, fachadas das telas, permitir a navegação entre esses elementos, né? E aí, geralmente, um mockup, ele tem quase nenhuma, né? Pouca ou nenhuma funcionalidade real. Então, ele serve basicamente para aguçar a ideia, né, dessa fachada, dessa tela, e mostrar isso para o usuário. Podem mostrar opções funcionais, né, e aparências da interface. Geralmente o mockup, ele mostra essas aparências na real. Cor, layout, o gráfico, elementos de controle e essa estrutura de navegação. Então, por exemplo, tem uma página, eu vou para uma outra página se eu clicar em um determinado botão, um determinado link e tudo mais. Né? Para se criar um mockup, a ideia é tentar usar dados reais em exibições e saídas de amostra para aumentar um pouco a fidelidade, né, a validade do protótipo. Né? Mas
tem que sempre deixar claro, quando se faz um mockup, que aquelas informações que estão sendo exibidas são informações simuladas, não é um caso real, não é a funcionalidade que está nos dando aquele resultado, tá? E a avaliação do protótipo, ela vai apontar fluxos alternativos do caso de uso. Então, se eu tenho um problema, se surge um problema, a gente consegue identificar como contornar esse problema usando o protótipo. Ele também pode ser usado para etapas de interações ausentes. Então, de repente, um usuário ele tem uma dificuldade de determinar quais são as etapas de um fluxo de um evento, por exemplo. Então, de repente, ele esqueceu ali uma fase, né? E aí, executando ali um mockup, você consegue identificar que, opa, está faltando uma parte ali. Algumas exceções, pós-condições que foram negligenciadas ou regras de negócio que não foram aplicadas. Então, serve para isso, tá? E nesse momento, não se deve preocupar onde exatamente esses elementos vão ser colocados na tela, disposição, fonte, cores e gráfico. Óbvio que você tem que manter ali um pouco de fidelidade com o que você pretende mostrar para o usuário, né, que vai fazer o uso e a avaliação do protótipo. E existe também a prova de conceito. É um tipo de protótipo diferente do mockup, do wireframe. A prova de conceito, ele implementa uma parte da funcionalidade em todas as camadas. Ou seja, com uma prova de conceito, você consegue executar uma determinada função, uma determinada funcionalidade, de início até o fim. Tá? Então, a ideia para se desenvolver uma prova de conceito, a gente usa, né, a prova de conceito para quando a gente não tem certeza se a arquitetura que foi proposta, ela é possível, ela é sólida de se fazer ou não, né? Ou quando você deseja, por exemplo, fazer a otimização de algoritmos que são utilizados na sua aplicação. Avaliar, por exemplo, se o esquema de banco de dados que foi utilizado para a replicação das informações, se é interessante, se funciona para aquela aplicação. Confirmar, por exemplo, se for uma aplicação na nuvem, né, se ela é sólida, se ela funciona, se ela vai conseguir ser executada, né? E também para testar requisitos, por exemplo, de tempo crítico, né, aquele requisito que precisa ser executado em determinado tempo e com rapidez, ok? E aí existem os tipos de protótipos descartáveis e evolutivos. Um protótipo descartável, ele é utilizado para responder as perguntas, resolver essas incertezas e melhorar a qualidade dos requisitos. Ele geralmente é um protótipo rápido de ser construído e barato, tá? Aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Protótipos que são descartáveis são protótipos que não vão ser utilizados como elemento para um produto final. Então, a gente não pode deixar que código de baixa qualidade, que geralmente é típica de um protótipo descartável, migre para um sistema em produção. Ou seja, o desenvolvedor ele construiu um protótipo descartável para fazer a validação de algum requisito, né? E ali, sei lá, ele teve sucesso na validação dos requisitos, e aí ele pensa assim, ó, eu já fiz no protótipo, né? Então eu vou pegar isso aqui e levar para a produção, eu vou utilizar o que eu já tinha feito. Não se deve fazer isso, né? Então, a ideia do protótipo descartável, como o nome diz, é que ele tem que ser descartado, ok? O protótipo evolucionário já é diferente. Ele é construído, né, com muito mais qualidade, né? Então, a ideia dele é fornecer base arquitetural, arquitetônica, sólida, para a construção incremental do produto, à medida que as exigências vão se tornando claras ao longo do tempo. Então, ele é construído com mais qualidade desde o início, né? E a ideia é que, a partir do momento que os requisitos vão sendo esclarecidos, essa implementação esse protótipo vai sendo incrementado ao longo do desenvolvimento, tá? E a gente não pode transformar a baixa qualidade de um protótipo descartável em robustez sustentável que um sistema de produção exige. Por isso que a gente utiliza, nesse caso,
protótipos evolutivos para quando eu quero fazer o uso do protótipo em um sistema de produção. Então, você tem que escolher, né? Ou você quer utilizar algo rápido e barato para fazer um esclarecimento dos requisitos, uma validação dos requisitos, ou você pretende utilizar a prototipação como um elemento de produção mesmo do seu projeto. E aí, nesse caso, é melhor utilizar protótipos evolutivos. As aplicações são típicas, né, de protótipos de software. Quando a gente está falando de mockup e wireframe, a gente está falando de esclarecer e refinar os requisitos, identificar as funcionalidades ausentes e explorar as abordagens de interface do usuário, né, como que ele vai visualizar aquele projeto. Então, quando a gente precisar executar uma dessas atividades, a gente utiliza um wireframe, por exemplo. Tá? Já as provas de conceitos são utilizadas para demonstrar se é possível realizar mesmo aquele software, se é possível construir ele. Nós chamamos de viabilidade técnica. Né? A gente consegue construir esse... para responder, a gente consegue construir esse software. Né? Uma outra situação é para avaliar desempenho. Né? Não é só construir, a gente consegue construir mantendo os requisitos não funcionais de desempenho. É possível que a aplicação seja funcional, funcione com o desempenho esperado, né? Ou também para adquirir conhecimento para melhorar as estimativas. Isso aí é muito importante, principalmente para o processo de desenvolvimento, para o projeto de desenvolvimento, ok? E aí, protótipo em papel, protótipo eletrônico, né? Um protótipo em papel, por exemplo, é possível de ser feito mesmo para desenvolvimento em software, né? Ele é um protótipo que geralmente é barato, rápido, tem baixa tecnologia. Geralmente a gente precisa de um papel, uma caneta, enfim, né? Algo para a gente desenhar, né? E explora como uma parte do sistema deve ser, né? Os usuários que têm boa vontade e que vão fazer a avaliação do protótipo, eles tendem a fornecer feedbacks, né? Um retorno sobre o que está desenhado, mesmo em papel, e que pode ser interessante, que vai fornecer informações úteis para o desenvolvimento. Tá? Mas não existe só papel, por exemplo. Né? Então, existem diversas ferramentas que podem ser utilizadas para construir um protótipo. Tá? Então, a gente pode utilizar ali ferramentas de desenho, né? Como o Visio da Microsoft, o PowerPoint, o próprio Google Apresentação, o Google Desenho, por exemplo, e outros softwares de desenho para realizar a construção dos mockups ou do wireframe, por exemplo. Né? No finalzinho dessa nossa unidade, eu vou trazer uma lista para vocês de algumas outras ferramentas específicas para a construção de mockups e wireframes, ok? Então, o que é prototipar? Como a gente prototipa, né? Como que a gente executa essas atividades? Como a gente trabalha com protótipo, né? A equipe ela tem que ter certeza que ela compreende os requisitos. Ela entende os requisitos daquele projeto, né, daquele software. Ela tem que ter certeza se aqueles requisitos eles estão completos o suficiente e se eles têm um bom controle sobre a interface do usuário que vai ser construída, né? Se esses requisitos estão preenchidos, não precisa fazer prototipagem. Né? Não há necessidade de fazer prototipagem, porque a ideia da prototipagem é justamente compreender os requisitos e ter uma ideia sobre a interface do usuário. Se a equipe, se o projeto, ele está suficientemente compreendido e tem certeza sobre os requisitos, não precisa executar, por exemplo, uma atividade de prototipagem. Tá? Deve-se concentrar a prototipação nos requisitos de usuário que apresentam maiores riscos ou que, caso aconteça algum problema, tenha um impacto muito grande sobre o produto que está sendo desenvolvido. Então, como a gente trabalha com protótipo? Né? Existe um caminho a se desenvolver em relação ao protótipo. Um protótipo, ele parte de uma história de usuário, né, que é representado como um use case, né, um caso de uso. Né? A partir de um caso de uso,
que é um cenário de execução de alguma funcionalidade, né? Então, a partir desse cenário, desses passos de execução de uma funcionalidade, a gente constrói um mapa de diálogo. Esse mapa de diálogo ele vai nos mostrar como que as informações vão trafegar durante esses elementos, para onde que vai, se é web, por exemplo, para quais telas, quais são, onde que o usuário pode caminhar em determinadas telas, por exemplo, tá? A partir todos esses elementos, eles fornecem um feedback. Então, um mapa de diálogo, ele pode fornecer ali um feedback para se melhorar, por exemplo, a história do usuário, o caso de uso. Todas elas vão acabar fornecendo esse feedback aí para os elementos iniciais, né? Depois do mapa do diálogo, a gente pode ter um protótipo caminhável, né? Um protótipo onde que a gente pode, por exemplo, ou um wireframe, que ele estabelece estrutura. Ele não está relacionado com elementos gráficos, mas ele mostra assim, a estrutura dessa tela, por exemplo, né? E a partir dessa estrutura determinada, constrói-se ali um design detalhado de usuário, que aí é a diferença entre o wireframe e o mockup, né? No caso do mockup, essa estrutura definida no wireframe, ela é preenchida com elementos de interface. Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Então, o Eggers e o Joy, que são os autores que eu utilizo na nossa apresentação, ele dá um exemplo de um pequeno site para promover um livro de memórias, que ele chama de Pearls from Sand, né? Que é pérolas da areia. Né? E aí ele estabelece ali uma lista de casos de usos típicos para essa aplicação que ele está dizendo ali. Então, ele estabelece as classes de usuário, né, que são os usuários que podem utilizar aquela aplicação. Então, tem o visitante, o cliente e o administrador. Para cada classe de usuário, existem casos de usos que são típicos, né, que vão fornecer um objetivo de utilizar aquele software para esse usuário. Então, o visitante, ele pode obter informações sobre um livro, ele pode obter informações sobre um autor, ler um capítulo de amostra. O cliente, ele pode encomendar um produto, ele pode baixar o produto, o administrador, ele pode gerenciar a lista de produtos, emitir um reembolso, gerenciar a lista de e-mails. Então, a partir dessa lista de casos de uso, aí o autor nos mostra um mapa de diálogo, né? Então, o mapa de diálogo, ele vai mostrar quais são as telas que vão ser utilizadas para resolver, né, aqueles casos de uso. Então, ali, ó, a gente pode concentrar tudo pela homepage, né, que é a página inicial, né? As setas indicam que um usuário ele pode partir de uma determinada tela para uma outra determinada tela, e se tiver uma seta de volta, né, ele consegue voltar para essa tela, por exemplo, né? Então, ele tem ali o homepage, a tela de produto, a tela de carrinhos de compra, a lista de conteúdos, as informações sobre o autor. Se a gente voltar aqui, vai ser possível verificar que cada um dos casos de uso, eles precisam ser representados com pelo menos uma tela ali, né? Principalmente esses casos de usos, né, que são ler, por exemplo, entrar, encomendar. Então, esses casos de usos, como ele é um sistema web, né, ele é representado, então, ele é executado por meio de uma tela, né? Então, se a gente dá uma olhada depois, né, vocês vão conseguir ver esse material depois, com mais calma, e aí você consegue ver que cada uma dessas telas, elas realizam um objetivo que está descrito em algum caso de uso. E aí, a partir disso, a gente constrói, né, um protótipo. Isso que a gente está vendo aqui agora é um wireframe, né, que ele representa os elementos, né, que podem ser utilizados. Vocês podem ver que só há a informação sobre quais são os tipos de elementos, informações textuais, disposição dessa estrutura. A gente não consegue ver os elementos visuais em si, né, e ele representa, essa tela que a gente está vendo, representa a tela de produto, né, que é aquela ali, ó, à direita da página inicial.
Tá? Então, ele representa ali a possível tela que vai nos mostrar quais são os produtos disponíveis lá para o site, né? Pérolas da Areia. Tá? Então, aqui a gente está vendo o wireframe. E aí, né, a gente vê aqueles elementos estruturais do wireframe preenchidos com imagem, com cor, com fonte, com informações. Essas informações, como a gente sempre diz, né, são informações simuladas. Né? Ele vai mostrar como que vai se comportar ali o preenchimento dessa estrutura. Né? E aí a gente chama do design detalhado de interface do usuário. A partir do wireframe, do mapa de diálogo também, mas principalmente do design detalhado de interface, o usuário já consegue fazer uma boa avaliação se é realmente o que ele quer. Ele consegue já fazer validações, você consegue fazer um esclarecimento sobre os requisitos que estão sendo elicitados do software que está sendo desenvolvido, da aplicação que está sendo desenvolvida. E aí a gente vai falar sobre avaliação. Né? Quando a gente constrói um protótipo, a gente constrói para obter alguma informação sobre esses requisitos, para ter uma validação. Logo, né, é preciso realizar a avaliação da prototipação, do protótipo. Tá? Então, essa avaliação está relacionada muito aos testes de usabilidade. Tá? Tem uma ligação muito grande com a ideia de interação humano-computador, né, humano-máquina. Então, você aprenderá mais observando como que os usuários vão trabalhar utilizando o protótipo do que apenas pedindo para ele que diga aí o que eles pensam. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que é o seguinte, quando você for apresentar um protótipo para o usuário, você tem que avaliar, você tem que observar como ele usa o protótipo. Né? Então, ele dá algumas ideias aqui. Ó. Observar onde os dedos do usuário ou o ponteiro do mouse tentam ir instintivamente, né? Porque isso vai dar uma informação muito valiosa sobre como que é o pensamento, o fluxo de pensamento de execução de uma determinada atividade pelo usuário. Isso pode ajudar muito, principalmente a determinar os elementos, a disposição dos elementos, algo que esteja faltando. Por exemplo, se ele tem um pouco de dificuldade de chegar a algum elemento, então, de repente pode estar faltando alguma coisa ali. Identificar locais no protótipo que entram em conflito com o comportamento de outros aplicativos que os avaliadores possam utilizar. Né? Fazer um tipo de comparação tá? Entre aplicações de mesmo domínio, por exemplo. Né? Uma outra coisa muito importante, ao se fazer a avaliação do protótipo, tem que se incluir o máximo possível de membros de várias classes distintas de usuários e níveis de experiência diferentes. Então, é interessante fazer a avaliação com usuários experientes e com usuários inexperientes. Né? Para melhorar também a avaliação dos protótipos de interface, é legal criar scripts, né, que vão guiar o usuário por meio de uma sequência de operações. E, a partir desse script que foi estabelecido, fazer perguntas específicas para se verificar se as informações foram executadas, se o processo foi executado e as informações que ele gostaria de achar, realmente ele conseguiu encontrar, né, utilizando o protótipo, por exemplo. Isso é bem interessante. Perguntas possíveis para uma avaliação que você deve fazer, né? O protótipo, ele implementa a funcionalidade da maneira esperada? Tá? Qual funcionalidade está faltando no protótipo? Consegue pensar em possíveis condições de erro que o protótipo não resolve? Existem funções que são desnecessárias presentes no protótipo? O quão lógico e completa parece a navegação? Existem maneiras de simplificar qualquer uma dessas tarefas que exigem muitas etapas de interação? Então, o autor ele já dá ali um framework, né? Um conjunto, já uma base estabelecida de possíveis perguntas que podem ser utilizadas e que vão fornecer informações úteis quando se faz a avaliação de um protótipo. Né? Tem que pedir também para os avaliadores que eles compartilhem o seu pensamento em voz alta quando eles estiverem trabalhando com o protótipo. Isso é muito interessante. Tá? Criar um ambiente
sem julgamento, na qual os avaliadores vão conseguir, né, os usuários que estão utilizando o protótipo, nós chamamos de avaliadores, eles se sintam à vontade para expressar os seus pensamentos, as suas ideias e a sua preocupação, tá? E também evitar treinar o usuário de qual seria a maneira correta de executar alguma função no protótipo. Então, tem que sempre lembrar que a ideia da prototipação é observar o comportamento do usuário com o protótipo que você construiu. Você não deve enviesar, né? Você não pode dizer para o usuário qual é a forma que ele vai executar. Você tem que observar, né, se o seu protótipo está sendo executado da forma como você previa, né? Aí, se está certo ou errado, você vai descobrir a partir da avaliação. Sempre documentar tudo que foi aprendido durante esse processo de avaliação do protótipo. E, obviamente, né, já que a gente está fazendo essa atividade de prototipação, é necessário utilizar o resultado dessa avaliação para refinar os requisitos, senão teria muito sentido a gente fazer uma atividade de prototipação se o resultado dela não vai ser utilizado para nada. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Quais são os riscos? A prototipagem não é só uma coisa assim, muito boa, né? Existem riscos relacionados a ela, né? Então, existe, por exemplo, a pressão para liberar o protótipo. Tem que tomar muito cuidado com o gerenciamento de expectativas, né? Deixe o protótipo um pouco áspero, né? Ou seja, não tente fazer com muito detalhe, fazer com muito carinho, digamos assim, né? O protótipo, porque você acaba gerando expectativas e acaba acontecendo, por exemplo, a utilização de código, por exemplo, de baixa qualidade, que acaba indo para a produção, porque houve, né, até como no segundo item ali, a distração com os detalhes. Então, você ficou tão preso, né, à criação do protótipo, que aquilo ali ficou muito íntimo de você, e você não quer se desfazer daquele protótipo, né? Cuidado com expectativas de desempenho que não são realistas. Então, por exemplo, a minha aplicação precisa... Vou dar um exemplo, né? A minha aplicação precisa ser acessada por 1 milhão de pessoas e em um determinado serviço na nuvem, e ela não pode... O processamento não pode passar de 1 milissegundo. Será que é possível? Como que isso é possível, né? Às vezes o analista ele pensa, né, em um desempenho que é muito impossível de ser, ou muito caro, né? Ou com a estrutura que se tem, não dá para chegar nesse desempenho, tá? E o investimento de esforços excessivos em protótipo, que é muito parecido com a distração em detalhes e parecido com o primeiro item também. Então, o projeto acaba tendo um esforço muito grande na criação de protótipo, e não é o foco, né? O protótipo ele é uma atividade, ele é uma ferramenta que vai ser utilizada para se construir o produto, tá? Não é o foco principal do projeto é o desenvolvimento do produto, não do protótipo. E quais são os fatores que geralmente são atribuídos de sucesso à prototipagem, né? Incluir essas tarefas de prototipagem no planejamento do projeto, isso é muito importante, né? Já que vai ser despendido custo de tempo, né, de equipe de desenvolvimento para executar o protótipo. Defina qual é o propósito de cada um dos protótipos que vão ser construídos antes deles serem construídos, né? Planeje sempre desenvolver vários protótipos, né? E crie protótipos descartáveis de forma rápida e barata o máximo possível. Então, se a gente pensar, por exemplo, um protótipo feito, um mockup, um wireframe desenhado no papel, né, é um tipo de artefato que é muito rápido e barato para se construir, por exemplo, né? Um pouco mais rápido do que usar uma ferramenta eletrônica para isso. Não incluir validações de dados de entrada, técnicas defensivas de codificação, códigos de tratamento de erro, documentação extensiva de códigos em um produto descartável. Então, esse é um esforço, isso está ligado com aquele problema que ficar muito ligado aos detalhes, né? Então, quando a gente está fazendo um protótipo descartável, tende a ser um protótipo que vai ser descartado.
Então, ele geralmente é um protótipo rápido, barato. Então, a gente não pode construir ele pensando que ele vai ser um protótipo evolutivo. Então, trabalhar com tratamento de erros, colocar uma documentação extensiva, não é o foco de um protótipo descartável. Usar dados realistas nas telas e relatórios de protótipo. Mesmo que os dados em uma tela, em um mockup, né, eles são dados simulados, é interessante tentar o máximo possível que esses dados simulados sejam o mais próximo possível da realidade, tá? Para não ficar aquela coisa muito estranha quando um usuário for fazer a avaliação, tá? E não dá para esperar que o protótipo substitua os requisitos que estão escritos. Não é o objetivo do protótipo também. O objetivo do protótipo é refinar esses requisitos que vão ser escritos no documento de especificação. E aí, como eu tinha comentado com vocês, existem uma infinidade de ferramentas disponíveis para fazer mockups, wireframes, por exemplo, né? No Padlet da disciplina, vocês vão encontrar vários links com informações sobre essas ferramentas. Pode ser que algumas delas, a gente não, algumas delas são limitadas, possuem versões que são pagas, ou algum tipo de restrição à quantidade de projetos que podem ser realizados e tudo mais. Eu deixei ali em ênfase, né, o Mockups, que eu já utilizei, é muito fácil, né, de utilizar, assim, em relação aos que eu já conheço, mas pode ser que vocês achem um pouco mais complicado e gostem mais do Figma, por exemplo, né? O Lucid App, que é disponível, a gente pode utilizar na nossa conta institucional, no Google, né? Você pode instalar ali e utilizar no Drive, por exemplo. E aí existe uma outra infinidade de ferramentas que podem ser utilizadas, e aí vocês vão encontrar depois lá no Padlet o acesso a cada uma delas. Então eu indico, né, que vocês deem uma olhada, utilizem para as atividades que vocês forem fazer nessa disciplina ou em qualquer outra disciplina e na vida de vocês profissional, ok? Então, a nossa aula finaliza por aqui. Eu desejo a todos vocês bons estudos e até a próxima unidade.